Muito bem, pessoal. Então, nós estamos na nossa aula 11 da disciplina de Inteligência Artificial e Computacional. Na aula passada, nós trabalhamos com o ECA, apenas, na realidade, fizemos um preview do ECA, a instalação dele, né, para que nós pudéssemos usá-lo. A ideia é o uso de estatística junto com software de análise de dados, né, para encontrar padrões. E aí existem vários tipos de alternativas dentro da estatística para tentar prever o futuro, né? Na realidade, é fazer aí a possibilidade de agir em cima de dados, podendo prever algumas situações futuras via uma série temporal, né? Uma amostra de dados temporal para que possamos aí, a partir dessa amostra, o algoritmo em si possa dar uma ideia, uma sugestão, né? E aí, por isso, a gente possa aí fazer uma certa previsão. Muito bem, a ideia de hoje, então, é que estejamos trabalhando com a regressão linear. Esse termo regressão linear, então, pertence à estatística. Basicamente, ela estuda a relação entre duas variáveis quantitativas ou mais variáveis, né? Com o objetivo de estar aí tentando prever aí alguma situação que possa ocorrer no futuro via, né, esses dados passados anteriormente. Então, os exemplos de uso dessa regressão linear, né? Podemos, a partir dessa regressão linear, estar criando aí uma rotina que estejam identificando idade e altura de crianças dentro de uma determinada região, a gente consiga, a partir do histórico dessas crianças, prever aí qual será mais ou menos a altura dela, conforme a idade. Tempo e prática de esportes e ritmos cardíacos, tempo de estudo de notas de provas, taxa de emprego, expectativa de vida, questões de valores de imóveis, série histórica de grãos, por exemplo, de commodities, de milho, de soja, variação de mercado. Então, essas situações elas podem podem ser previstas, né? Pode ser feito um estudo, né, em cima desses dados, para que possamos aí aplicar essa regressão linear. Então, basicamente, a regressão linear, ela estará, antes de mais nada, observando uma correlação entre pontos. Então, nós temos aí situações que geralmente a gente vai estar analisando dados correlacionados a outros, né? E esses dados com outros dados deve haver aí uma correlação entre eles. Então, por isso que a gente até menciona aqui nessa situação aqui, idade e altura de criança. Existe uma correlação, geralmente, conforme a idade vai avançando, a criança vai crescendo. Dependendo da prática de esporte também, vai ter um ritmo cardíaco adequado. Então, essa situação, tempo de estudo e nota da prova também estão relacionados. Geralmente, quanto maior tempo de estudo, maior nota da prova. Então, essa correlação deve existir nos dados para que se possa, a partir dessa correlação, identificar aí uma regressão, né? Então, ela explica a forma como essa regressão deverá ser analisada. Então, mais para frente veremos que existem regressões que poderão ser aumentando os valores, né? Ou regressões até diminuindo. Então, dependendo do que está sendo analisado, essa regressão poderá aí ter um valor ou positivo, mais positivo, ou um valor um pouco mais negativo. A forma de representação das variáveis quantitativas geralmente se utiliza um diagrama de dispersão. Esse diagrama de dispersão é o que é geralmente utilizado para que faça-se a primeira análise referente aí se existe uma correlação entre essas variáveis, para que possamos, a partir da existência desta correlação, realizar aí traçar uma linha que vai estar sendo a regressão, ou seja, uma tendência daqueles dados, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de um gráfico de dispersão. Aqui, nesse exemplo aqui, nós temos a seguinte situação. Temos aqui um psicólogo que está investigando a relação entre o tempo de um indivíduo leva para reagir a um estímulo visual, com sexo, idade e acuidade visual. Então, essas variáveis, né, estão sendo aí trabalhadas para que possa, a partir delas, tentar aí fazer uma investigação em possibilidades, né, de
de análise de futura conforme esses dados. Então, se nós observarmos aí a relação, esses pontinhos que estão aí no gráfico, seriam a identificação do tempo de reação, né? Então, tempo de reação vinculado a idade, né? Vinculado ao tempo de reação. Então, Y, tempo de reação, idade é o X. Então, nós estamos vivendo uma relação aí de tempo de reação com idade. Então, esses pontinhos estão vinculados a isso. Então, nesse contexto, por exemplo, com 20 anos, a pessoa ali tem um tempo de reação, aqui como estabeleceu se é segundo, se é minuto, e vamos imaginar que seja 100 segundos, né? Então, nesse contexto, se nós observarmos aqui, existe uma correlação dos dados, e essa correlação vai aumentando conforme a idade vai subindo, o tempo de reação fica maior também. Então, a ideia é que a partir desses dados aqui, nós consigamos criar uma linha, uma tendência para esse gráfico de dispersão, e essa reta que será feita, uma função para esta reta, vai possibilitar que nós possamos ter dados aí preditivos, né, sobre ações futuras que possamos aí estar colocando aqui neste contexto dessa informação. Então, aqui, a relação aqui, nós temos o gráfico que demonstra que está havendo uma correlação e existe uma subida aqui, né? Os dados vão aumentando conforme a idade, vai subindo também o tempo de reação. Então, essa situação aqui, a análise da regressão, depois de estarmos observando que existe aí uma correlação de dados, a partir disso, nós podemos fazer uma análise de regressão. Essa análise de regressão é uma metodologia estatística que estuda, modela a reação entre duas ou mais variáveis. Então, basicamente, quando estamos implementando o modelo de regressão linear, ele se encaixará em dois sentidos. Ou ela será simples, contendo apenas duas variáveis, então, ou ela poderá ser uma regressão linear múltipla, na qual conterá diversas variáveis. Então, são as variáveis independentes que estarão aí sendo trabalhadas. Então, todas elas tendo um tempo de reação. Se tivéssemos apenas tempo de reação e idade, usaríamos a regressão linear simples. Como nesse contexto podemos ter também a ideia de usar outras variáveis independentes, então o modelo a ser usado seria o modelo de regressão linear múltipla. O modelo de linear é uma equação matemática, evidente, para que se descubra qual a reta a ser traçada. Este modelo, então, envolverá basicamente as amostras que estarão ali sendo informadas ao modelo. Então, essas amostras, as variáveis independentes, nós temos a x e as variáveis dependentes também poderão estar sendo colocadas nesse modelo. Nós temos alfa e b, que são parâmetros desconhecidos dessa equação. Nós temos um erro aleatório, geralmente esse erro ele é realizado para que possa esta reta ser melhor adaptada, né, a angulação dela, para que possam prever esses dados futuros. Então, a equação, como está aqui descrita, ela é y i, no caso, podendo as amostras, igual a alfa mais beta e xi, que seriam as variáveis independentes, mais isso, no caso, desse contexto de E, sendo o erro aleatório. Essas equações aqui que eu estou mostrando, na verdade, é para que vocês saibam qual o local que sai essa regressão, como é que ela é feita dentro do nosso algoritmo. Mas, basicamente, existe uma equação matemática de somatório, como vocês estão vendo aí, onde estará realizando o somatório e a média das variáveis independentes, junto, né, evidente, com a nossa variável que estará sendo utilizada como a observação do modelo, né? Então, a partir desta variável que estaremos trabalhando, a variável dependente da resposta, ou seja, quando a gente está trabalhando com o tempo ali, no caso daquele exemplo, o tempo é a nossa variável dependente. A partir disso, nós faríamos ali um somatório e a média, a aritmética, conforme as equações, para que possa ser ajustada a reta. Então, aqui nós temos o exemplo já de um cálculo, né? Na realidade, está sendo feito um cálculo aqui, em que é descoberta a reta. Esta equação aqui é a reta
é onde nós chegaríamos aí à interpretação do que acontece com a nossa regressão. Então, aqui a interpretação é a seguinte: para um aumento de 1 ano de idade, o tempo médio de reação aumenta em 0,9. Então, nós temos uma pesquisa, né? Conforme a idade vai passando, os reflexos ficam mais lentos. Então, aqui, por essa interpretação desta fórmula, nós temos aqui a ideia de que cada 1 ano e de idade, o tempo médio de reação aumenta em 0,9. Então, ó, observe, nós não tínhamos, no nosso gráfico de dispersão, nós não tínhamos a reta. Então, já temos uma reta aqui. Esta reta, a ideia é que ela mostra a tendência na qual os dados estarão seguindo. Então, via esta tendência, a partir desta reta, que é gerada por esta equação aqui que nós estamos visualizando, esta equação aqui, é que nós poderíamos aí ter a possibilidade de ter dados preditivos no nosso modelo. Tá? É uma equação que ela é trabalhosa, né, que é um somatório, né, mas computacionalmente, quando você implementa em um algoritmo, ela é bem tranquila, sabendo que não tem muito segredo, senão usar repetições, né, for, no caso while, para fazer somatórios, e a questão da equação em si não é tão complexa. Então, a ideia é que, a partir desta equação, que ela é trabalhosa, se for feita manualmente, tenhamos esta reta aqui, para que possamos encontrar a tendência desses dados. Aqui nós temos ainda resíduos e erros, aí mais vinculado aos ajustes da reta. Muito bem. Então, nós temos alguns exemplos aqui, lá, criminalidade e analfabetismo, né? Então, considere as duas variáveis observadas, 50 estados norte-americanos. Então, nós temos aqui os 50 estados norte-americanos, nós observamos que existe uma tendência aqui. Então, a ideia aqui é que estejamos traçando uma linha, né, que possa identificar este gráfico em si. Esta linha, então, seguirá a tendência dessas amostras que estão sendo passadas aí para o nosso modelo, tá? Aqui nós temos a equação. A equação foi descoberta ali, ele não passou os dados, mas é mais para que vocês saibam que sempre haverá uma equação no contexto. A partir desta equação, podemos aí definir, por exemplo, interpretando B, para o aumento de uma unidade de taxa de analfabetismo em X, a taxa de criminalidade aumenta em média 4,257 unidades. Muito bem. Aqui é a mesma coisa, já traz a partir daqui, desta equação aqui que foi descoberta, é traçada esta linha mostrando a tendência desta taxa junto à taxa, no caso de criminalidade, referente à taxa de analfabetismo. Aqui nós temos outro exemplo, na verdade, aqui é vinculado à expectativa de vida e a taxa de analfabetismo. Aqui o gráfico ele conduz de outra forma. Até o momento dos gráficos, a tendência era sempre aumentando. Aqui a tendência ela é diminuindo, né? Então, aqui se fôssemos criar aqui a equação, chegaremos a essa equação. Então, a ideia aqui para o aumento na unidade de taxa do analfabetismo, a expectativa de vida diminui em média 1,296. Muito bem. Aqui a linha foi traçada e isso aí nós temos a nossa interpretação. Então, isso é a regressão linear. Esta regressão linear, que é uma área da estatística, né, que existe essa equação matemática da área da estatística, para que se possa aí traçar aí uma tendência daqueles dados que estão sendo trabalhados. Muito bem. Então, isso aqui já existe, então, a ferramenta ECA, que ela já está embutida isso interno a ela. Então, podemos usar este tipo de regressão como um dos principais aí recursos para que possamos aí identificar aí tendências de uma coleção de dados. Muito bem. Então, o modelo de regressão é então usado para prever o resultado de uma variável dependente desconhecida, dados os valores das variáveis independentes. Então, para calcular, por exemplo, o preço de uma casa, que é uma variável dependente, é o resultado de muitas variáveis independentes, como metragem, quadrado da casa, o tamanho do lote, se há granizo na cozinha, se os banheiros foram reformados, entre outras situações. Então, quando você vai prever um preço de uma residência, por exemplo, existem diversas variáveis independentes que estarão aí montando, farão parte desse preço dessa casa.
qualquer, então, o bairro, se está dentro do condomínio fechado ou não, né? Então, essas informações da localização também fazem parte, por mesmo sendo independente, fazem parte da montagem do preço dessa residência. Então, se nós pensássemos em criar aí, a partir de uma coleção de dados, e essa coleção de dados possamos informá-la aí dentro do ECA para que possamos descobrir esta quantidade, o valor da possibilidade de venda deste imóvel, poderíamos, então, usar aí o modelo do ECA para prever esse valor, tendo informações sobre essas outras variáveis, né, independentes. Então, o modelo é criado com base em outras casas compatíveis no bairro e no preço pelo qual elas foram vendidas. O modelo, né? Então, conforme foi vendido, a gente vai, além de outras casas, podemos usar algumas informações compatíveis. Então, colocamos os valores em sua casa desse modelo para produzir o preço esperado. Então, a ideia é que, a partir desses valores, que estão aí contidos em uma coleção de casas, por exemplo, né, de metragem, granitos, tá, como era informado, possamos, a partir dessas informações aí, possibilitar aí criar um valor aproximado aí, que poderia ser comercializado uma outra residência, usando essas características. Então, aqui está o modelo, né, o que nós vamos implementar aí dentro do ECA. Então, basicamente, em um determinado bairro, vamos tentar achar um valor de uma outra casa no bairro, né? Temos aqui tamanho da casa em metros quadrados, 120. Tamanho do lote, 240 metros quadrados. Número de quartos, se tem granitos na cozinha. Se o banheiro está reformado, né? E o preço de venda. Muito bem. Nós temos aqui, então, para analisarmos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas, né? Já os valores já estão aqui previstos. Agora podemos imaginar que temos uma última casa aqui que tem 350 metros quadrados de residência construída, né? 400 metros de área do lote, tem 5 quartos, não tem granito na cozinha, o banheiro não é reformado, e qual o valor nós poderemos estar informando para essa residência, levando em consideração esses outros dados que foram citados, né, as outras informações citadas anteriormente. Então, para isso, nós vamos usar o ECA agora. Eu preciso que vocês abram aí o ECA, para que possamos modelar esses dados aqui, criarmos aí o arquivo de análise, para que possamos aí gerar uma função, essa função de regressão, e a partir dessa função possamos aí calcular o valor dessa venda. Vamos então lá para o nosso modelo do ECA aqui, para que possamos trabalhar com essa informação. Ver se está aqui instalado. Está aqui. Então, a ideia é que, a partir daqueles dados, possamos gerar um valor aí futuro, valor possível para a venda, né, de uma casa. Então, para tanto, temos essa missão aí de estarmos criando essa interpretação dentro do ECA via o algoritmo de regressão linear. Então, para iniciarmos todo o processo, vamos ter que abrir aqui um arquivo texto. Aí nós temos que, lembrando que nós temos que gerar um arquivo com a extensão ARFF, para que esse arquivo possa ser interpretado, né, dentro do nosso ECA. Pessoal, se conseguiram abrir aí o ECA, como é que está a situação? Paulo está aí, Gabriel. Está baixando? Assim que você estiver baixado, vamos abrir. Enquanto você baixa o arquivo, você pode também copiar. Vamos copiar essa parte aqui. Então, a ideia quem quiser acompanhar o material da aula, ele está na aula 11, lá no AVA. Vocês poderão fazer o download. Eu vou copiar aqui, então, faremos aqui o modelo, com alguns dados ali, com os 8 residências, né? A partir dessas 8 residências, nós vamos estar tentando prever, aí vamos gerar uma equação, e essa equação será usada para que possamos calcular o valor daquela outra residência
com algumas características que foram informadas aí na tabela. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar aqui, neste arquivo, ele é dividido em 3 partes. A relação, né, os atributos e os dados que serão contidos neste arquivo. Então, para que façamos isso, a primeira coisa que temos que fazer é criar a relação. Deixa eu só aumentar aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, temos que criar a relação. A relação que vamos colocar aqui será o nome casa. E estaremos aqui colocando os atributos. A ideia é que estejamos usando os atributos que estavam naquela tabela, né? Então, para tanto, vamos colocar aqui os atributos. Tamanho da casa. Esse atributo é o numeric. O outro atributo será o tamanho do lote, será numeric também. O outro será o atributo quartos. Numeric. O outro atributo. Noite. Boa noite. Será que se tem granito no banheiro, né? Numeric. Se está o banheiro reformado. E o último ali é o preço de venda, tá? Preço de venda. Já copiaram até essa parte? Professor, eu não estou em casa. Eu estou acessando do celular. Do celular? Tudo bem. Depois você vai mandar o e-mail. Muito bem. Então, a ideia, nós temos o nome de uma relação, nós temos os atributos, definimos que serão atributos do tipo numérico, e em seguida nós vamos para os dados, tá? Os dados. Lembrando que os dados estarão sendo informados na ordem que nós definimos aqui os atributos. Então, vamos colocar aqui a anotação dos dados. E vamos agora informar os dados. Então, aqueles dados estão descritos ali. Então, no caso, 120, que é a metragem da casa, metragem do lote, número de quartos, 0 se tem, não tem, no caso aí, não tem granito, também não foi reformado o banheiro. E aqui nós temos o valor de 216, seriam reais aí, né? R$1.000. Então, essa é a primeira informação. Vamos partir para a segunda, 250 metros, tamanho da casa, 450 do lote, 3 quartos, tem granito na cozinha, e o banheiro está reformado. Valor de 475 mil. Partir para a próxima, 160 metros quadrados construídos, no tamanho do lote 200 metros, 2 quartos, não tem granito e está reformado. O valor 296 mil.
Mais um outro aqui, 220 metros, 180. Tamanho do lote. 2 quartos. Granito. O banheiro não está reformado, o valor de 274. 280 metros, 330 o lote. 1 quarto. Não tem granito. O banheiro está reformado. 300 metros construídos, 750 tamanho do lote, 4 quartos, tem granito. E o banheiro reformado, o valor aqui ficou de 540 mil. 300 metros de área, 2, 0, 1. Banheiro reformado e o valor de 340 mil. E o último aqui, 300 metros, 600 de lote, 4 quartos, granito na cozinha, banheiro reformado e valor de 520 mil. Muito bem, está aqui pronto os nossos dados. Precisamos apenas salvar essas informações. Então vamos salvar aqui, lembrando que nós temos que salvar esse arquivo aqui. Salvar como, vamos colocar aqui a extensão do arquivo para todos, né? E vamos colocar aqui casa.arff. Só aqui, ó. Tá, então aí tá os dados que foram lançados e o arquivo deverá se chamar aqui então casa.arff. Então esses dados, lembrando, né, foram removidos lá do nosso material da aula, o slide 21 da aula de vocês. A partir desse slide 21 foi montado aí esses dados aí para que possamos fazer análise. E temos ali uma casa, né, que não tem valor ainda, que vamos estar criando aí a função, a regressão linear, para descobrirmos a função que possamos aí substituir pelos valores das nossas variáveis independentes, para que possamos aí estar informando um valor, um preço de venda para essa residência. Feito, pessoal? Vou salvar aqui e vamos continuar. Então tá ótimo. Agora aqui ficou ruim. O zoom, né? Que o zoom subiu. Ele aqui. Muito bem. Então já salvamos. Agora vamos então usar aqui o ECA para que usemos aí a regressão linear para que possamos gerar uma equação, que é a tendência da reta aí, a tendência dos dados que foram lidos. Então vamos clicar aqui no botão Explorer. Nos botões Explorer, vamos clicar aqui Open File. Em Open File, vamos escolher casa. Se o arquivo carregar sem nenhum erro, então está correta aí a configuração do mesmo. Então aqui ele traz alguns dados, o mínimo e máximo de cada uma das variáveis, mínimo e máximo, a média e o desvio padrão, tá aí descritos. Muito bem, para as residências aí em questão que estão sendo testadas. Então, para que possamos fazer a nossa análise, nós vamos clicar aqui em classificação, né? Nesta opção aqui de cima. Em classificação, nós vamos clicar em Show-se aqui, escolheremos então aqui nesse momento a regressão. Então, clicando aqui, nós temos as funções. Se nós observarmos aqui, nós temos a linear. Opa,
a linear, regressão linear, e a simple, aqui é a simples, né? Lembra que nós mencionamos quando for trabalhar apenas com duas variáveis apenas, uma dependente e outra independente, nós podemos usar essa simple, a regressão linear simples, ou usar ali a regressão linear quando nós temos mais variáveis. Então, vamos escolher essa primeira aqui, linear. Nós vamos usar para a criação deste modelo, nós já temos os dados que foram informados, então vamos marcar aqui na opção de testes, vamos colocar using training set, que é os dados que já foram passados. A variável que nós usaremos como variável dependente é o preço, é ela que nós queremos usar para a equação. Então, marcamos aqui no primeiro passo linear, em seguida marcamos aqui, marcamos aqui para usar os dados que já lemos. Aqui será o valor referente ao quem nós queremos usar como variável dependente. E vamos clicar aqui no botão Start. Muito bem, ele gerou aqui o modelo para a gente. Neste modelo, ele criou aqui o modelo da regressão. Então, a regressão linear, o modelo dela, que é esta equação aqui. Por esta equação, nós conseguiremos, então, a partir dela, identificar o valor de venda do imóvel. Tá? Então, o valor de venda será obtido via esta equação aí. Tá? Então, como é que faremos aqui? Eu vou pegar essa equação que é o resultado que foi observado no volume de dados. Vou copiar esta informação aqui, tá? Vamos copiar apenas a informação do preço. Até aí vocês chegaram, pessoal? Conseguiram? Sim. Sim, eu estou acompanhando só na motivação aqui, professor. Tá, joia. Então, vamos copiar isso daqui, esse trecho. A partir desse trecho aqui copiado, eu vou mudar aqui o foco, porque agora eu vou passar para o Excel, para que façamos o cálculo. Deixa eu ver se ela cola aqui. Colou. Então, essa aqui é a equação, correto? Então, por esta equação aqui, eu vou obter o quê? O valor de venda, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos colocar aqui o valor aqui de... detalhe, foi removida a questão do banheiro. Por que foi removida a questão do banheiro? O banheiro, o ECA observou que não tem interferência essa variável não tem interferência na montagem dos preços. Então, pela análise da equação que ele trabalhou, ele removeu esta variável, observando que ela não fazia importância no modelo, tá? Então, vou colocar aqui os valores que fazem parte. Então, este primeiro valor aqui, se nós observarmos aqui, ele deverá estar multiplicando o tamanho da casa, tá? Então, o tamanho da casa. É a multiplicação dele. Temos aqui o valor negativo referente ao número de quartos, 0,4521. Então, esse aqui é o valor quarto. Então, o quarto, se nós observarmos depois os dados, tem uma residência que tem um quarto e ela é mais cara que uma residência que tem 4 quartos. Então, o quarto, na realidade, nesse tipo de problema em questão, nesses dados aí, ele é negativo, ou seja, ele diminui o valor da residência. Então, o número de quartos tem esse peso negativo na equação. Tá? O granito, ele vai ter o E0 é 1, o valor dele é esse aqui para 33.047,8266. Essa é a questão do granito. Muito bem. Esses valores aqui, então, fora todos eles, ainda tem que ser somado com esse valor de 329. Agora, deixa eu olhar qual é o valor. Não está errado aqui. Ele colocou um ponto a mais e depois ele não tinha. Deixa eu colocar uma vírgula aqui, um ponto. O Excel está separando aqui as casas, eu não quero que separe. Deixa eu ver aqui para não separar. O valor dele aqui é 2.
32931,0787. Esse valor aqui, o Excel ele deu uma ajustada aqui, mas se a gente olhar de novo aqui no resultado, na equação que o ECA me ofereceu como resultado, lá, o valor é 32.931,0787. Então, esse valor aqui que ele deu uma truncada lá no Excel, por isso que eu fui lá e ajustei, tá? É 32.931,0787. Vamos voltar aqui no Excel. Então, o valor está certo, 32.931,0797. Então, estes valores aqui é que eu vou preencher agora, então, esta equação para que eu possa obter o preço de venda de uma residência. Então, agora, só para relembrar, o preço que nós vamos inserir, então, aqui, os valores para que estejamos encontrando o preço de venda, serão lá o tamanho do lote. Na equação, deixa eu só ver se a equação também, ela não interfere, o tamanho do lote não tem relevância nesse preço, só o tamanho realmente da casa, então essa variável aqui não tem peso, então por isso que o ECA removeu, tá? O número de quartos ele vai ser negativamente, porque nós podemos observar aqui que tem uma residência de 300 metros, tem 4 quartos, ela custa 540 mil. Tem uma outra residência de 280 metros, tem um quarto apenas, e ela custa 546 mil. Então, ela vale mais do que uma casa com 4 quartos. Talvez aí dependa da localização de como foi feita essa residência. Então, por esse motivo, ele não entra na equação. Aliás, o número de quartos entra de forma negativa, o granito também entra, e o banheiro reformado não entra nesta equação, porque ele não tem relevância no processo, ele não tem o valor que ele está cedendo aqui, não pesa, não tem importância nesse modelo, tá? Então, a partir disso, a gente vai estar preenchendo então, os valores que ainda existem relevância, né? Então, vamos preenchê-lo aqui no nosso Excel a partir da equação que o ECA nos produziu. Então, vamos colocar aqui o tamanho da residência, o tamanho do lote em si, o tamanho da área construída, 350. Nós temos aqui o número de quartos, e esta casa terá 5 quartos. Ela não terá granito. Não terá granito, é 0. Então, esses valores aqui que foram removidos ali da tabela. Então, a partir desses valores que será feita a equação. Então, vou fazer aqui o valor, então, olha lá, vou seguir aqui a equação. Então, este valor aqui, vezes tamanho da área construída, mais este valor, vezes a quantidade de quartos, mais este valor, vezes se tem granito, e mais este outro último valor aqui, que talvez seja, aqui é aquela questão do erro, né, onde ele vai ajustar aí, caso exista algum erro, resíduos, né, para que ele possa ajustar o coeficiente da reta. Enter, muito bem. Então, o valor da residência, conforme esses dados, conforme o ECA estabeleceu, a partir dos outros dados informados, será de R$ 567.553 aí o valor, o preço de venda dessa residência a partir dos dados anteriores. Então, até para que possa montar um preço competitivo, é interessante que pensemos aí num modelo como esse. Ele vai dar um valor aí aproximado, coerente aí ao que estava previsto devido aos dados lançados anteriormente, tá? Então, aí esse é o objetivo do ECA na regressão. Então, ele gera essa equação. A partir dessa equação, a gente vai poder substituir os valores e fazer aí uma previsão referente a esses dados, tá? Muito bem. Então, a partir disso, chegamos aí onde estão as interrogações aqui. Nós vamos obter aí o valor aproximado de 577.553, tá? Esse seria o valor a ser preenchido neste local aqui. Muito bem. Então, aqui tem a forma de vocês estariam clicando aí dentro do ECA para obter essa equação. Aqui são os dados a serem escolhidos, né? Para que possa ser gerada esta regressão. E a partir daquela informação ali da equação, essa equação, vocês podem, a partir dela, fazer aí a previsão
daqueles dados ali, daquela amostragem que vocês já leram, tá? Muito bem, então era isso aí que vocês teriam como base teórica para vocês estarem gerando essas informações aqui, desses valores futuros aqui, a partir desses, aqui nos exercícios, tá? Nós temos o primeiro exercício, conforme a evolução anual do preço unitário de um produto e também a quantidade de unidades de venda desse produto. Vocês vão estar, temos aí a variação do ano, né, de 2005 até 2020, do preço unitário desse produto, e a quantidade vendida. As quantidades vendidas podemos até pensar em toneladas, né? Com base nos dados apresentados na tabela 1, veja saber qual será a previsão de quantidade de produtos vendidos quando o preço alcançar o valor unitário de R$2. Então, quando alcançar R$2, qual vai ser a quantidade vendida a partir dessas informações? Muito bem. Nós temos um outro aqui. Esperando que a massa muscular de uma pessoa diminua com a idade, para estudar esta relação, uma nutricionista selecionou 18 mulheres com a idade de 40 e 79 anos. Observou-se que cada uma delas a idade e a massa muscular. Muito bem. Aqui está se pedindo o seguinte, a partir dessa relação aí, as mulheres com 50, ali está 30 anos, na verdade são 60 anos, né? De 50 a 60 anos, qual seria a massa muscular dela? Para estimar essa massa muscular, vocês poderão usar aí o ECA para estimar essa massa muscular. Utilizando o software ECA, faça uma previsão em número de vacinados em julho e dezembro de 2021 dos países Brasil, Reino Unido, Alemanha, China e Índia. Poderá ser utilizado o site como fonte de dados. Então, a ideia aqui é que vocês vão estar olhando nesse site aqui o número de vacinados do mundo. Vocês poderão fazer aí um fechamento mensal, né? A partir, acho que de dezembro começou a ter vacinas. Então, pode pegar o último dia de vacinação de cada mês, dia 31 de dezembro de 2020, dia 31 de janeiro de 2021, 28 de fevereiro, 31 de março, hoje, abril, né? Hoje é dia 30, não sei se já tem os dados dia 30, mas se não tiver os outros de 29, a partir desses dados vocês vão estar aí prevendo, via aí o ECA, qual será, aí, lógico, usando a regressão linear, estarão possibilitando mostrar aí qual será o número de vacinados em julho e dezembro de 2021 dos países aí, como Brasil, Reino Unido, Alemanha, China e Índia. Nós temos outros exercícios aqui apenas. Esses exercícios aqui são para que vocês possam treinar aí a prova de proficiência que vocês farão. Parece que o nome de vocês estão lá na lista. Então, aí temos uma atividade para vocês darem uma lida e vocês vão fazer a atividade que é o modelo da prova de proficiência. Tem outro exercício aqui também, o número 5, também que trata sobre este modelo proficiência aí que vocês farão. Muito bem, então vocês têm essas 5 atividades para fazer hoje, tá? Eu gostaria que todos participassem. Eu preciso fechar a nota de vocês essa semana. Eu vou lançar a nota dessa atividade aí, ela vale 1000 pontos. Então, vocês têm aí até o segundo horário para me apresentar essa atividade. Então, por favor, aí vamos dar uma atenção aí para fazer essa atividade. Lembrando que esta aula está no AVA. Vocês poderão baixar esse PDF aqui desse material. E aí vocês poderão estar fazendo esses 5 exercícios e estarão apresentando aí os 5 exercícios prontos, além de me enviar por e-mail, para que a gente possa fechar a pontuação de vocês. Hoje aí o lançamento de 1000 pontos. Alguma dúvida, pessoal? Tá ouvindo? Tranquilo, professor. Tranquilo? Então tá, jóia. Então vamos à obra aí. Qualquer dúvida me chamem. E aí, assim que vocês terminarem, já me avisem para vocês poderem mostrar o que vocês fizeram, quais os dados que vocês encontraram aí dessas regressões aí que vocês farão a partir dessas amostras aí que estão nesta nossa aula. Tá bom, pessoal? Vou tirar um print aqui, professor. O senhor pode mandar no e-mail essa tabela para mim? Tá, vou mandar agora no e-mail para vocês todos. Eu só preciso, só para confirmar, quem não me mandou e-mail ainda que não está na listagem da turma, por favor, me envie aí um e-mail, colocando o e-mail para dac.nic@gmail.com. O senhor confirma o meu, por favor?
Tá, deixa eu ver se você tá. Eu lembro, eu tô em É o duas Gabriel, né? matérias. Lucas Garcia. Lucas Garcia? Lucas Isso, eu tô Garcia em tá aqui duas. seu e-mail. Tá seu Ah, e-mail tá, aqui. obrigado. LucasXP800. Esse mesmo, obrigado. Tá, joia. Então aqui, quem não tem, por favor, aí eu tenho e-mail aqui do Lucas, do Rodrigo, do Paulo, do Thiago, do Matheus, do Gabriel. Tá faltando aí, vamos ver quem está na. Tá faltando o Matheus, né? Não, o Matheus está aqui. Anderson, tá faltando seu e-mail. Anderson, manda e-mail para mim. É só o Anderson tá faltando no e-mail. Que tem salvo aí, professor, meu e-mail, Anderson. Anderson, deixa eu ver aqui, Anderson. Anderson. LR? Esse mesmo. LR, underline, arroba, hotmail? Isso. O senhor vai dar um intervalo agora já? Olha, se vocês já quiserem ir por intervalo, agora vocês aí estão para a atividade, né? Caso vocês queiram. É que eu não tô em casa, né? Eu vou utilizar esse período aí pra eu ir pra casa, então, professor. Não, pode ir, pode ir. Agora está liberado fazer atividade. Daqui a pouco eu volto. Aí o senhor vai continuar dando aula ou vai parar aí? Não, vou parar aqui a aula, né? Agora esperar vocês apresentarem a atividade e tirar as dúvidas da atividade. Tá, ok. Tô indo. Falou, boa noite. Então, pessoal, já está no e-mail de vocês aqui no acessou no AVA. Eu mandei aí esta aula aí com os 5 exercícios para vocês desenvolverem. Já estão aí, tá? Tudo bem, pessoal? Então, instalem. Quem não instalou o ECA, instalem, para que vocês possam desenvolver a atividade aí. Aí, tendo qualquer dúvida, podem me chamar.
Professor, eu esqueci aqui, qual que é o nome da variável do tipo número, ano, Pode colocar numeric mesmo. numeric? Tem que ser Coloca maiúsculo, numeric. né? Não, pode ser minúsculo. Eu só coloquei maiúsculo só para destacar as palavras reservadas, né, das variáveis. Pode colocar minúsculo. Aí fica atribute, o nome, e espaço e o tipo. Isso. Exatamente. Beleza. Eu posso arredondar o número dos preços? Como assim o número que está nas atividades? Deixa eu ver. No preço unitário. Olha, seria bom que você não arredondasse. Eu sei que dá um certo trabalho, mas não arredondasse, porque a partir dele que ele vai ajeitar o cálculo melhor. Entendi, beleza. Tá joia? Ô, professor, desculpa perguntar de novo, Não, pode falar. mas Estamos aí para isso. nos dados eu separo por vírgula, né? Sim. Então tem que usar ponto no preço. Isso. A cada decimal. Essa é uma das questões que tem que observar. Como a vírgula separa é, os atributos, tem que ser usado o ponto para identificar a casa decimal. Beleza, então, professor, valeu.
Pessoal, então vamos fazer uma pausa agora. Aí retorno às 20 horas e 45 minutos. Parar a gravação aqui.